Senhor presidente, nobres colegas, eu ia falar, presidente, no ofício, é que existe um pedido de cassação protocolado nessa casa pelo meu partido, além do ofício do deputado Guilherme Cortes, eu vi que não está na pauta. Eu gostaria que o senhor fizesse a leitura, a fim de dar conhecimento à população e aos vereadores, ou, se não houver a leitura, poderia nos explicar qual será o andamento do pedido. Posso prosseguir com a minha fala, pessoal? Lógico. Depois o senhor explica, então, sobre o que eu disse aqui? Tudo bem? Tá bom. Bom, eu vou começar o meu discurso aqui. E sobre tudo o que aconteceu na semana passada, né? Eu vou falar para mim mesma. Vereadora, a senhora é uma vagabunda. Foi isso que na semana passada, ainda que não exatamente com essas palavras, foi isso que na prática o vereador Luiz Fregolente disse para mim, nessa Câmara Municipal. Sim, foi isso que ele quis que todas as pessoas pensassem quando ouviram a fala dele. Foi isso que ele quis que todas as pessoas pensassem quando ele fez circular uma foto minha e do vereador Marquinhos no WhatsApp. Ninguém quer falar, é muito pesado, é muito difícil para mim dizer isso. Mas as coisas são como elas são. E foi isso que, na prática, ele disse. Ele utilizou o mandato parlamentar que ele tem, os votos que foram dados para ele, a estrutura dessa Câmara, paga com dinheiro público, para subir até essa tribuna e fazer acusações de cunho pessoal, que, no limite, serviam ao propósito de dizer que uma vereadora eleita desta casa é uma vagabunda. Eu não me importo em defender as minhas posições. Elas são firmes e eu sempre as defendi. Eu não me importo de vir aqui toda semana responder os senhores. O senhor pode dizer qualquer coisa, Luiz Fregolente. Pode dizer do meu trabalho como vereadora. Pode falar do meu partido, assim como o senhor sempre faz. Das minhas posições. O senhor pode discordar de mim com as palavras mais duras que tiver para me dizer. Mas nunca pode subir nessa tribuna para falar qualquer coisa da minha vida pessoal. O senhor não pode fazer isso. Seja verdade, seja mentira, seja o que for. O senhor não pode. A lei não o autoriza. O regimento da Câmara não o autoriza. Não pode. E não há espaço para isso. E digo mais, isso nunca aconteceria com nenhum dos senhores aqui. Nunca aconteceria como aconteceu comigo. O que aconteceu aqui na semana passada foi inédito. E houve muitas pessoas me parando na rua. Pessoas que acompanharam, pessoas que já foram vereadores desta casa e pessoas que já passaram por essa Câmara, me parando e dizendo, eu nunca vi nada tão absurdo. O nível de ousadia e indecência que um homem pode ter para subir em uma tribuna e dizer que uma vereadora é destruidora de casamentos, citar nome de ex-vereador, citar nome de vereador, falar de mulher de ex-vereador, para dizer que queria ver esta vereadora que vos fala morta. O nível de ousadia que é preciso só mostra o nível de machismo e violência que a cidade ainda tem, a sociedade. Porque isso nunca seria dito para nenhum dos senhores, independentemente da posição que os senhores tiverem. Nós já tivemos aqui vereadores de base, de oposição, e nunca ninguém levantou e veio nessa tribuna para dizer, seja lá o que for, para insinuar que a pessoa tivesse amante, insinuar que traísse a esposa ou qualquer coisa do tipo. Isso nunca foi dito, isso nunca foi uma pauta e nunca deveria ter sido. Mas comigo foi. Comigo isso foi possível. Essa retórica não é nova. Essa narrativa não é nova. É justamente isso que se usa para dizer sobre mulheres.
Então, homem nenhum, quando encontra uma mulher na rua, ou quando encontra uma vereadora na rua, que muitas vezes está assediando ela de fato, homem nenhum é fotografado. Homem nenhum tem alguém na sua cola fotografando, para ter imagens circulando no WhatsApp, insinuando aquilo que era um momento íntimo. Nada disso. Homem nenhum sobe nessa tribuna para falar do casamento de outro homem. Homem nenhum fala do divórcio de outro homem, da vida pessoal, da vida amorosa. Vocês nunca ouviram isso e nunca vão ouvir. Vocês homens, né? Mas sobre uma mulher, sim, porque é isso que as mulheres são. Destruidoras de casamento, vagabundas, se insinuam. São elas, né? Elas são as grandes vilãs. Os homens são as vítimas. Se apresentam para os homens como coitados, pobre vítima das mulheres. Tudo isso foi o que foi dito na fala do vereador Luiz Fregolente, na tribuna dessa Câmara. Uma fala que de política não teve nada. Não falou sobre o prefeito, mesmo que para elogiar, que é só isso que ele faz, proteger ou tentar blindar o meu trabalho. Não falou sobre a manifestação dos pais que aqui estavam e fez questão de faltar com respeito na frente de todas aquelas mulheres. Não fez questão de falar e cobrar melhorias, estruturas das escolas. Não falou sobre a falta de material escolar, sobre a falta de funcionários das escolas. Nada disso interessa para esse homem. É só a minha vida. Nada do que a gente estava discutindo aqui naquela data. Foi uma fala do começo ao fim, utilizada para menosprezar, para diminuir, para constranger e humilhar uma mulher. A partir de insinuações que eu não vou entrar no mérito aqui. Porque, como eu disse, não é espaço disso. E eu não me sinto nem um pouco tentada a falar sobre esses temas. Nem um pouco. Não é espaço para isso, mas foi o que o vereador fez. Em um momento em que o Brasil se choca com números alarmantes de casos de violência contra a mulher, de homicídios contra a mulher, o país se choca e se pergunta: como esses homens são capazes de fazer tanta violência com as mulheres? O que leva um homem a achar que pode matar uma mulher porque não aceitou o fim da sua relação? Por que um homem pode matar uma mulher por uma discussão na vida doméstica? Por que um homem pode agredir a sua esposa porque não gosta da roupa que ela estava usando? Quais são os motivos que levam esses homens a terem atitudes tão bárbaras? Claro, a violência física é uma etapa extrema. É só a ponta do iceberg. É o fim. É a expressão final de tudo isso. Mas o pensamento, o raciocínio que leva um homem como esse senhor a cometer essas atrocidades é o mesmo raciocínio que motiva um homem como o vereador Fregolente, sem o menor constrangimento, sem a menor vergonha, sem a menor timidez, sem se questionar nem sequer por um segundo se o que ele estava fazendo fazia sentido ou não. Chegar e dizer as coisas que disse sobre mim na tribuna na semana passada. É a certeza da impunidade. É a certeza de que está correto, que na cabeça dele o que ele está pensando faz totalmente sentido. Por que não dizer que uma mulher é vagabunda, se na cabeça dele é vagabunda mesmo? Por que não? Porque ela estava conversando com outro vereador numa rua pública. Só pode estar lá, né? Fazendo vagabundagem. Por que eu não posso dizer da vida amorosa dela em público, citando inclusive outras pessoas? Por que não? Mulher é assim mesmo. Mulher tem que ser exposta. Mulher tem que ser ridicularizada. Se é vagabunda, tem que ser dito. E por fim, por que eu não posso dizer que alguém gostaria de ver essa mulher morta? Por quê? Se é isso que nós pensamos quando vemos uma mulher como ela é. E é aí que começa. É aí que começam os casos de violência contra a mulher, que começam nesse pensamento pernicioso, maligno, machista, misógino, que em alguns casos, como foi o meu caso, leva uma mulher à exposição pública. Em outros casos, leva a situações muito piores de violência, agressão, chegando até a morte.
Não existe machismo com intenção de ofender ou sem intenção de ofender. Depois que se faz, a ofensa já está feita por uma centena de pessoas que estavam assistindo à sessão da Câmara Municipal. A ofensa já foi dirigida a mim nesta tribuna, ao vivo pela internet, e na presença de pais, usando a estrutura da Câmara Municipal, usando o dinheiro público, usando o mandato de um parlamentar. A ofensa já fez com que muitos homens pudessem pensar que se um vereador fez isso, eles também podem fazer na casa deles, com as esposas, com as filhas, e podem fazer pior, que isso é aceitável e que isso é tolerável. Isso tudo já foi feito, já aconteceu. A ofensa já foi feita. O que cabe a essa Câmara agora é dizer duas coisas. Primeiro, que isso aqui é um lugar sério, que essa Câmara é para que o debate político, o debate das ideias, ele não pode ser o mais duro que for, mas nunca pode passar dessa linha. Corrigindo, ele pode ser o mais duro que for, mas nunca pode passar dessa linha. A Câmara precisa dar esse recado, senão o que vai virar isso aqui? Se começarmos a falar da vida pessoal das pessoas. Segundo, essa Câmara precisa dizer que não é conivente com esse tipo de violência contra a mulher. O que eu sofri aqui foi uma violência verbal, mas que tem um impacto profundo na consciência dos homens, dos meninos e todos aqueles que nos acompanham. E essa Câmara, se nada fizer, vai passar para a sociedade de Barra Bonita, para a sociedade do Estado de São Paulo, que por meio da imprensa, por meio das redes sociais, tem acompanhado esse caso. A lição de que ela tolera tudo, que aqui pode tudo. E não, os vereadores não podem tudo. Não, os homens que aqui estão não podem tudo. E, principalmente, não podem desrespeitar e violentar a honra, a imagem e o caráter de uma mulher, como fizeram aqui. Eu não vou aceitar isso. E eu vou até o fim, para que essa Câmara dê a punição, como prevê o seu regimento interno, adequada para o que aconteceu aqui. O que deixou claro na sua ofensa é que estava protegendo a família do vereador, que é homem. Mas e a minha família? Não existe? A minha família não sente dor? Os meus filhos que estavam assistindo, eles não são ninguém? Ou eu sou uma ninguém? Eu sou uma podre aqui? E o meu marido não sofre vendo, assistindo tudo isso? Eu quero deixar essa reflexão por toda a dor que eu passei aqui. E eu estou aqui hoje me manifestando, mesmo sem ter forças, para que isso não aconteça com outras colegas. Porque se isso não tiver um fim, isso vai acontecer novamente. Essa Câmara precisa dar o recado. E nós não vamos tolerar essa situação de machismo e misoginia dentro da Câmara Municipal. Muito obrigada.